Se Issei fosse a reencarnação de Dark Sonic Remake Episódio 2. Castanho entrou no hotel luxuoso para investigar as garotas desaparecidas de forma misteriosa. Issei olhou lá dentro do hotel e percebeu que não tinha ninguém. Lá dentro tudo estava vazio e o silêncio era bem quieto e suspeito. Issei andou mais um pouco no hotel, investigando a sala, os banheiros e também os quartos. Tudo estava quieto para esse hotel. Issei, que estranho. Não tem Nijioi, é como se o hotel inteiro tiver fazendo. Diz o Castanho meio confuso. Mas tão o Dark Sonic alertou Issei. Dark Sonic, atrás de você. Issei se virou mas desviou de um ataque surpresa, pulando para trás com a pose de combate. A pessoa que atacou diz: olha. Parece que minha vítima escapou do meu ataque, que bonitinho. Acho que vou ter fazer se casar comigo. Diz com a voz feminina. Issei, chega. Eu não aguento mais esse negócio de casamento. Todo dia essa merda de casamento. Eu já tenho Miss Kuroroi Kaline, Rainar e Serena que não largar do meu pé. Eu odeio minha vida porra. Ele foi para cima do inimigo preparando o Dark Push em alta velocidade. O ser desconhecido estava parado e quando Issei ira dar um soco no inimigo, o inimigo segurou o punho do Castanho e puxou ele para perto dele. Mas Issei pulou para trás afastando ela. Disparava sequência de rajada de energia na direção do inimigo. Issei faz uma bola de energia escuro e disparou o ataque na direção do inimigo. Mas o inimigo esquivou e revido com ataque de energia no Issei, que causou uma explosão, queimando o corpo do Castanho, se jogado para longe, se colidindo com a parede e dando uma rachadura. Issei, que merda. Dark Sonic deu um suspiro e diz: usa 20%, talvez esse bicho morrer. Issei, beleza. O Castanho usou 20% do poder sombrio e sem perder o tempo foi para cima do inimigo dando um soco no estômago da criatura que fez cuspir sangue de dor. Seu. O inimigo foi para cima do Castanho intenção de matar, dando um soco de energia atingindo no castelo, só que o Issei ficou intangível usando a velocidade como se fosse uma ilusão para enganar seus inimigos. O que? Ela irá se virar mas... Issei, engoli essa. Kouryogekia. Ele se lançou com duas mãos para frente crinado uma onda de energia simulando de um dragão atingindo o inimigo que foi jogado para longe contudo colidindo com a parede e com a rachadura contudo. Issei, não acabei ainda. Ele usa o Chaos Control se teletransportando atrás do inimigo e disparou o ataque de energia que atingiu ele causando uma explosão enorme desintegrando por completo. Issei. Bem, tudo deu certo, agora é achar as pessoas desaparecidas. Ele voltou para o hotel no buraco e voltou a investigar e quando conversava com Dark Sonic na mente. Dark Sonic, aquele inimigo era meio forte hein? Diz sério na voz. Issei, eu sei, mas acho que tem muitos seres mais forte que esse ai. Diz o Castanho. Dark Sonic, verdade, mas não podemos baixar a guarda. Temos que achar essas pessoas e dar um fora daqui. Issei, BLZ. Ele andou a alguns andares do hotel e ele achou as pessoas só que ele percebeu que eram seus colegas da minha escola. Eu fiquei surpreso ver eles lá mas ele não perdeu seu tempo e ele usou o Chaos Control teletransportando eles para fora do hotel e depois sumiu do local já que a polícia chegou no local. Na casa Yodo. Issei chegou no quarto cansado com o corpo quebrado da luta. Eu se joguei na cama e dormi lá mesmo. No outro dia, Issei estava na sala bebendo água e quando suas namoradas estavam brigando de novo. Issei, PSM, isso nunca vai acabar. Diz o garoto meio desanimado. Dark Sonic, também acho, já que elas nunca param de brigar por você. Diz o ouriço rindo da situação. Issei, não começa tá? Respondeu de forma irritado.
Os eventos do acontecidos de Sailor Moon. Serena estava indo para a escola. Como sempre, a diferença é que ela é mais inteligente do que o original. Ela vê um gatinho e, como no original, ela tirou o curativo no gato, que mostra um símbolo de uma lua, e se soltou de Serena pulando para trás, e quando ficava em cima do carro, Serena ficou encarando até que o sino tocou, o que fez Serena correr para a escola mais rápido possível, já que não quer chegar atrasada. Mas como original, ela levou a bronca da professora Mônica e ficou fora da sala. Mas a diferença é que ela tirou nota máxima no 100. E quando isso, Issei estava andando pelas ruas de boas, conversando com Dark Sonic na mente. Dark Sonic, que estranho. Issei, o que foi, Sonic? Dark Sonic, eu senti uma presença maligna bem longe, mas parece que ainda não apareceu. Issei, e onde está vindo? Respondeu o castanho. Dark Sonic, aos 20 metros, perto de uma loja de joias, só que tá fechado. Issei, entendi, então eu investigar à noite, que mais fácil de entrar lá. Dark Sonic, acho melhor mesmo, em noites de lua cheia fica mais fácil, o problema é que todos vão ver usando seus poderes. Issei, acho que vai ser difícil, o jeito é desfasar para enfrentar o inimigo. Os dois ficaram pensando, mas do nada a outra voz recuou na mente. Acho que posso ajudar. Issei e Dark Sonic ficaram confusos ao escutar outra voz, então Issei foi puxado para subconsciente onde Dark Sonic estava. Os dois olharam para frente e uma bola vermelha parado, mas uma luz cobriu dois. Quando a luz se abaixou, eles viram um dragão vermelho parado olhando para eles. Issei, quem é você? Diz o castanho. Drair, meu nome é Drair, sou o dragão Imperador Vermelho. Diz ele bem sério. Issei, Imperador Vermelho. Diz confuso. Drair contou sobre essa sacrigiar e o que elas fazer. Issei e Dark Sonic já ficaram surpresos como uma informação, mas o Drair respondeu. Drair, mas como eu disse, eu posso ajudar essa situação sua. Issei, e como vai ajudar isso? Diz o castanho. Drair, vai em uma montanha do norte, lá você vai encontrar pergaminho. Issei, ok, né, bem, vou ter que ir lá mesmo. Então o castanho saiu do subconsciente voltando ao mundo real, e saiu em voo para a montanha do norte para verificar. Na montanha do norte, o castanho chegou às terras congeladas de Curitiba. Brincadeira essa parte, pousou em uma montanha de perto. O frio estava abaixo de 0 graus, que era mais frio da história. O castanho andou na direção da ponte lentamente, mas Dark Sonic alertou para Issei que tem um inimigo aqui. O Issei ficou em alertar alta e foi andando com mais cuidado. Issei, que estranho, o inimigo não tá aqui. Ele continuou andando pela frente, mas Dark Sonic alertou na hora certa e Issei rapidamente esquivou-se de um ataque surpresa. Quem é você e como ousa pisar no santuário? A pessoa diz era uma guardiã dessa montanha. Issei, guardiã. Ele estava confuso, pois o que ele ser Sorner veto forte. Dark Sonic, acho que já entendi. Issei, entendeu o que Sonic? Perguntou de forma confuso. Dark Sonic, acho que essa neve e ventos fortes de inverno é próprio templo sagrado onde guarda os pergaminhos e técnicas poderosas aqui. Diz explicando para o Issei, e quando continuava a fala. Cada templo é um tipo de natureza. Por exemplo, a floresta onde fica as lendas do elfos, que protege o templo da mãe da natureza. O templo do fogo onde fica os monstros de lavar do templo do ódio. E a terceira, e aqui estamos, o templo do ar frio congelante, que é protegido pela guardiã do tempo. Issei ficou surpreso da informação, mas então ele não pode pensar muito quando ele desvia do ataque da guardiã. Issei, que saco, não tem uma ideia para derrotar essa mocreia. Diz castanho que desviou outro ataque da guardiã, e quando o guardiã atacar o Issei com a espada de gelo. Dark Sonic, o jeito é esquentar um pouco. Issei, é como vou esquentar aí. Issei pensou um pouco e ele sorriso. Acho que tenho uma ideia melhor. Issei se agachou um pouco e começou a girar seu corpo igual Dark Sonic, e uma aura negra cobriu ele bem rápido e usou 30% do poder total e girava muito, só ponto que a aura fica vermelho como fogo. Ele usou o speed attack na guardiã, atingindo bem forte no peito, que atravessou rápido, destruindo um núcleo onde ficava no pescoço e causou uma explosão atrás de Sei. Na posse do Kamen Rider Black RX, a fumaça se baixou atrás de Sei, vendo a guardiã morta no chão. Issei,
Acho que deu tudo certo, né? Ele estava ofegante e cansado após usar 30% do poder dele, mas ele deixou de lado e andou na direção na parede da montanha, que revelou um portão grande que se abriu sozinho, e eu entrei lá dentro para investigar. Lá dentro tinha muitos pergaminhos e muitas espadas sagradas, mas o único que chamou a atenção é que viu uma bola branca que estava emanando uma energia poderosa que se compara com Dark Sonic. Ele chegou perto da bola de energia, só que a energia que estava fluindo foi no Issei, que se fundiu com ele, o que fez o castanho gritar uma dor insuportável. Durou mais de 2 minutos. Issei conseguiu segurar o poder e estava de joelhos, cansado e ofendida. No subconsciente, Dark Sonic e Drair olharam para a bola de energia que estava parado, e quando se quebrou, uma luz forte cobriu tudo. Dark Sonic: mas que merda é essa? Ele diz meio cego vendo a luz forte. Quando a luz se abaixou, Dark Sonic e Drair ficaram mais surpresos ver outro dragão, só que era branco. Drair estava sorrindo vendo seu rival. Drair: há quanto tempo, Albion? Respondeu de forma desafiador vendo seu rival na sua frente. Albion abriu os olhos e ele olhou para Drair e ele deu um sorriso de deboche. Albion: parece que o destino se encontrará. Mas ele olhou para baixo e notou o Dark Sonic parado de braços cruzados. Quem é esse tampinha? Diz Albion. Dark Sonic: tampinha. Ele aparece na frente de Albion, que deu um chute forte que fez o Albion cair no chão com a marca do chute do ouriço. Drair deu uma risada vendo seu rival levar um chute tão facilmente. Fora do subconsciente, Issei estava sentado recuperando o fôlego daquele poder, mas então ele pegou alguns pergaminhos e viu que tinha algumas escritas e uns sinais de mão. Ele aprofundou nos pergaminhos e ele descobriu que, para usar essas técnicas, tem que usar chakra. Então Issei decidiu treinar aí mesmo, então iniciou o treinamento infernal. Na cidade, Serena estava na casa dela descansando, já que ela fez o dever de casa, mas aparece o mesmo gato nas montanhas. Issei estava fazendo 400 flexões e agachamentos e depois ele entrou o reino congelado, que ficou mais de 50 horas lá para aumentar a resistência ao frio gelado. Foi doloroso para ele, mas era a única forma de treinar. E depois ele subiu as montanhas de mãos limpas sem nenhum equipamento de escalada. Cada subida é uma dor para ele. Suas mãos estavam inchadas e escorria muito sangue pela neve gelado e forte, e nos meios de treinamento infernal Issei conseguiu desbloquear o chakra nos treinamentos. Issei finalmente desbloqueou o chakra. Ele estava ofegante, mas ele sentou debaixo da árvore para descansar um pouco. Depois de descanso, Issei voltou a treinar mais duro e também ele pegou uma folha e concentrou na folha para ver que vai ser o elemento, e a folha foi queimado e eletricado. Ele percebeu que ele tem 2 elementos, que é fogo e raio. Então ele pegou o pergaminho do fogo e raio e ele leu alguns deles, que era como fazer o bola de fogo e outro era fazer o Chidori. Issei: oh meu Deus, mais um treinamento que vou morrer bonito. Respondeu de forma decepção. Issei voltou a treinar mais pesado por cima na neve gelada. Ele desceu a neve da montanha e ele sentiu uma dor insuportável nos pés, que estava sangrando muito, mas era o único jeito de descer rápido para um treinamento pesado. Ao entrar na floresta gelada, o castanho ficou treinando aos fundos da floresta gelada, que era muito mais frio, mas Dark Sonic chamou Issei. Issei: o que foi, Sonic? Algo aconteceu? Dark Sonic: sim, mas parece que a energia maligna apareceu na sua cidade. Issei: é, mas tenho que treinar mais. Dark Sonic: concentra o Ki na sua aura. Issei deu um suspiro e concentrou o Ki, e depois de 2 segundos ele fez um clone de trevas. Issei: mas o que? Dark Sonic: esse é seu clone agora. Ele vai ver o que está acontecendo na cidade e quando você fica treinando suas habilidades. Issei deu um suspiro e só aceitou isso. Então o clone de Issei saiu em voo em alta velocidade maxia, e quando o verdadeiro Issei continuou seu treinando na cidade. O clone de Issei estava na cidade voando a ter que ele e sua família. Issei: clone, Serena. Ele foi em alta velocidade para ver o que está acontecendo. Só para avisar que o Taquecido Mask não vai aparecer aqui não. Quem vai estar no lugar dele é Issei BLZ. Ele chegou na loja de joia e ele ver a Serena / Sailor Moon, que estava em apuros. Então, sem pensar em 2 vezes, ele foi para cima da criatura. Issei: fique ligem dela, seu monstro de crusquedo.
A criatura virou para lado, mas não deu tempo de reagir, e se concentrou na perna esquerda e uma aura de que emanava uma aura de um dragão. Issei, Ryubizen. Girou a perna rápido dando uma sequência de chute na cara da criatura que foi jogando para a casa do caralho. Se colidindo com a parede, Sailor Moon ficou surpresa ver o Issei para salvar ela. Issei, clone, você tá bem? Ele diz de forma preocupado. Sailor Moon, sim, mas obrigado por me salvar. Ela diz meio curada. Mas esse reencontro não durou muito. A criatura se levantou dos destroços e ficou furiosa e olhou para Issei. A criatura, seu pirralho maldito, como ousa me ataque de forma covardia, vai pagar por isso. Ela já usa seus poderes e do chão as mulheres e garotas do colégio se levantaram e foram para cima de Sailor Moon. Então uma mini batalha aconteceu. Sailor Moon estava desviando dos ataques e quando Issei estava desviando todos os ataques dos seus oponentes. Issei, clone, que saco. Ele pulou para cima e encostou na parede e usou Chakra nos pés para se prendelar. Bem, vou testar essa técnica. Ele suspirou bem calmo e quando o ar estava agressivo, sem perder tempo ele faz selos de mão rápido. Quasar dividiu de ver e sua mão esquerda estava saindo descarga de raios e rápidos. A criatura ficou de olhos abertos vendo o Issei usando uma habilidade que não conhece. Issei, esse será seu fim. Ele levantou o braço para lado fazendo uma mini resgo na parede e foi em alta velocidade macho. E quando desce pelas paredes e o raio estava fazendo barulhos de choques, Sailor Moon que estava desviando dos ataques das mulheres possuídas, mas ela olhou para Issei descendo pelas paredes em alta velocidade. Issei passou todo mundo e chegou perto da criatura e ele cravou a mão no peito dela. Issei, clone, Chidori. A onda de raio atravessou o corpo da criatura, transformando ela em pó e fez que a maldição das joias se quebra e todas as mulheres caíram no chão. Sailor Moon suspirou de alívio ver que deu tudo certo e ela foi na direção de Issei que estava parado e quando os rios some da mão dele. Issei, finalmente acabou. Ele deu um suspiro, mas ele foi recebido por um abraço forte da Sailor Moon e seios dela tava encostando no peito de Issei, o que fez o castanho ficar vermelho. Sailor Moon, sorriso malicioso. Obrigado por me salvar, Issei-kun, mas eu quero uma recompensa à noite, ok? Ela diz de forma sedutora e quando lambia os lábios. Issei engoliu seco já que ele vai ficar aleijado de novo. Issei, clone, ok, mas vai para casa descansar um pouco, ok? Diz de forma honesta. Sailor Moon, fazendo bico parecendo fofa. Ok, Issei-kun, mas se demorar, eu vou garantir que você não vai escapar de mim. Ela tava com a cara de uma yandere como aviso. Issei, clone, ok, eu vou apreciar. Ele levantou o voo saindo do local, despedindo da Sailor Moon e quando vai em alta velocidade, Sailor Moon saiu de local, então a Luna pulou no ombro de Sailor Moon. Luna, quem é aquele garoto que te salvou? Ele parece forte. Sailor Moon deu um suspiro e diz. Sailor Moon, digamos que ele é meu futuro marido. Diz com um sorriso no rosto. No Polo Norte. Issei ainda estava treinando suas técnicas de taijutsu e ninjutsu e também treinando ki também para melhorar seus reflexões e movimentos rápidos, mas o seu clone voltou e entrou na sombra de Issei recebendo toda a informação, mas ele tremou quando Serena / Sailor Moon que vai tá esperando. Issei, eu me enferrei. Dark Sonic deu uma gargalhada e Drai estava rindo muito, menos o Albion que tá calado vendo tudo, então Albion falou. Albion, é Issei, parece que a batalha tá vindo para você. Diz seriedade. Issei, eu sei disso. Ele tava com uma gota de suor já que ele tem que aguentar as sentadas atômicas das suas namoradas, mas voltou a treinar mais seu físico e quando testava os jutsus dos pergaminhos. No meio do treinamento ele aprendeu Flor da Fênix, Chama do Dragão e Lâmina de Fogo, e quando continuava a treinar os justos para dominar elas por perfeição. Durou mais de 4 horas de treinamento e tortura, mas conseguiu a perfeição dos seus jujutsus. Então ele concentrou no jutsu do raio e olhou no pergaminho de técnicas de raio. Issei, bem o Chidori já consegui usa, acho que vou aprender mais nisso. Ele deu um suspiro e se levantou no chão e voltou a treinar do tipo raio. 2 anos se passou.
Issei já estava com os 16 anos, mas seu corpo estava bem resistente a frios gelados e se acostumou com isso. E nos treinamentos, ele dominou os elementos raio como bomba ligeira, lariat garra de ferro, modo de chakra do estilo raio, queda da guilhotina, relâmpago reto, relâmpago negro, Chidori Senbon e também o Kirin. Ele dominou todos os estilos raios, mas também ele treinou muito no físico e o que para deixa mais resistente. Status de Issei: força 250, defesa 450, agilidade 500, inteligência 500, resistente 500. O Yodou subiu a montanha de novo para topo para pegar as coisas lá na caverna. Dark Sonic: e sei por que você vai volta para a caverna. Você sabe que Serena não vai pegar Levi das sentadas atômicas. E sei. Eu sei disso, mas eu não posso deixar aqueles pergaminhos e artefato cair em mãos erradas. Dark Sonic deu um suspiro vendo que vai dar merda de qualquer jeito. O Yodou chegou no topo da montanha e sem perde o tempo ele pegou todos os artefatos e espadas e armas de longa distância para não cair em mãos erradas. Ele usou o Ki para fazer um portal para guardar os artefatos e também espadas e armas. Mas o Yodou ficou com a Ice Sword ou espada de gelo e ele voou em alta velocidade maxia. E quando olhou para o céu que estava escuro mas ele chegou na cidade na hora certa. Na casa Yodou. O Yodou pousou no chão e arrumou seu corpo. E sei, cara, eu tô todo quebrado desse treinamento das terras geladas de Curitiba. Ele entrou em casa, mas ele vira Serena parado de braços cruzados com aquele sorriso malicioso e diabólico. O garoto engoliu seco. Serena, então você tava me provocando em Issei-kun? Hoje eu não vou pegar leve com você. Issei, mente, me enferrei. Vamos dizer que a noite foi bem longa. No dia seguinte, o Yodou estava deitado na cama com a Serena sem roupas por causa da noite de ontem. O Yodou levantou da cama e vestiu suas roupas. E sei, mano, eu quase fiquei aleijado. Ele andou para o banheiro para escovar os dentes, mas quando ele abriu a porta do banheiro, ele vê a Rainari nua. E sei, mente, e lá vamos nós. Como sempre dos animes, a Rainari jogou muitas coisas no Issei por vergonha e corada, e quando Issei usava a velocidade fica intangível, e quando ela jogava qualquer coisa que encontrava. Issei, calma, foi sem querer. Rainari, sem querer é o caralho. Ele continuou joga as coisas e quando Issei fica de boas intangível da velocidade. Issei, não adianta me atingir com coisas normais. Mas ele se calou quando Rainari preparou uma lança de luz. Rainari, acho que você vai sentir a dor. Issei-kun. Os olhos dela estavam vermelhos de pura raiva. Issei, me enferrei bonito. Na cozinha, Serena estava cuidando do Issei das feridas do Yodou que não foi profundas já que Rainari deu alguns cortes no seu namorado. Já Miss Kuroro estava segurando o castanho pelas costas mostrando seus seios na cara dura. Issei, precisava ser agressiva. Rainari, você que entrou no banheiro, seu pervertido. Diz meio raivoso mas não esconde que ela gostou que seu amando Issei ver meu corpo. Issei, você que é pervertida, a culpa não é minha ter visto suas partes íntimas, só queria ter um banho fresco. Respondeu para Rainari de forma irritado. Serena, ok chegar de brigar por hoje ok. Na academia Issei estava na sala olhando para a janela de forma bem entediante, já que não tem nada para fazer. Mas chegou Yuto Kiba na sala, o que fez as garotas ficarem em cima dele. Issei, PSM. Mas que saco, essas vadias não param de gritar, ou elas estão de fogo no rabo. Diz assim mesmo de forma bem irritado do barulho das garotas interesseiras. Kiba chegou perto de Issei e diz, você é Yodou Issei, né? Issei, sim, o próprio. Kiba, a presidente te chamou para clube ocultismo. Issei, pensando. Porque eu sinto um sinal de perigo, acho que devo ir lá para ver, algo me diz que essa tal presidente não é coisa boa. Ele suspirou e disse para Kiba. Ok, eu vou lá. Se levantou da cadeira e seguiu Kiba. No meio caminho, os dois estavam andando para a sala do clube ocultismo. Dark Sonic, Issei, você acha que é uma boa ideia fazer isso? Issei, não sei, mas vamos, o que essas pessoas querem, fala comigo, talvez eles querem algo de mim. Drai deu um suspiro e diz, acho que eu sei, eles querem
Dark Sonic olha para Drair e diz: deixa eu adivinhar, eles querem tenta chamar o meu receptáculo / amigo ser um membro de uma família poderosa. Drair: exatamente, mas parece que nosso parceiro tá bem calmo e depois de treinamento infernal dele. Albion deu um suspiro e diz: apesar que ele ainda é humano, provavelmente ela vai ficar mais forte com o tempo que vai passando, não vou mentir, mas acho que ele tem potencial gigantesco. Dark Sonic e Drair olharam para Albion e diz ao mesmo tempo: acho melhor só observar mesmo. Fora do subconsciente. O nosso prota entrou na sala do clube. Ele vê uma garota de cabelos prateados comendo seus chocolate e outro lado tava um ser parado com um sorriso com olhos fechados que era Koneko e Akeno. O Yodoira responde, mas Kiba pegou sua espada e atacar o Issei por trás, o que vez o Yodo usa a velocidade ficando intangível, o que faz a espada do Kiba passar pelo corpo Issei. Issei, lento demais. Ele chutou a cabeça do Kiba para a casa do caralho, se colidindo com a parede. A Koneko se levantou para atacar, mas ela percebe que Issei não tava ali, a ter que sentiu algo tocando sua cabeça. Issei, ó que você tá olhando. Nesse momento, Koneko sentiu o verdadeiro terror, sentindo o toque do castanho e rapidamente Koneko deu chute por trás, intenção de puro reflexo, mas o Yodo ficou intangível na velocidade que só passou por o corpo dele. Errou. Issei revidou com chute na barriga dela, só que de leve para não machucar a Koneko, que foi jogando para longe colidindo com a parede. Ok, que vai ser o próximo? Diz o castanho calmo, esperando resposta, só que Dark Sonic mandou o Yodo parar já que tem alguém vindo. Ele se virou para lado e vê Ria saindo de um chuveiro que ainda não sei aonde. Ela arrumou esse chuveiro no meio do escritório. Issei ficou parado bem calmo, mas no fundo ela tava muito corado e meio nervoso vendo Rias usando uma toalha para cobrir o corpo dela. Eu suspirei e disse: Issei, ok, porque você me chamou para cá? Rias, me parece tem algo importante por te me chamado. Respondeu de forma calma e educado com as mãos no bolso, esperando a resposta da ruiva. Bem, eu te chamei aqui para fazer uma proposta para você. Respondeu a ruiva com sorriso no rosto. Uma proposta? Como assim? Diz castanho confuso da pergunta da garota ruiva e também ficou desconfiado. Rias, você quer se tornar meu servo como demônio? Diz de forma direta. Issei ficou bem confuso, mas na realidade ele já sabia que todos são demônios, já que Drair contou para Yodo sobre as facções e como funcionava. Issei, é o que eu ganho em troca se eu entrar? Respondeu de forma desconfiado. Rias, você ganharia poder, riqueza e muitas mulheres e status. Diz a ruiva. Issei deu um suspiro e diz: desculpe, mas eu recuso essa proposta, não quero seguir ordens de ninguém. Diz calmo no tom de voz, já que não queria seguir de uma família poderosa. Ria suspirou, mas diz meio decepcionada: tudo bem, mas podemos ser aliados pelos menos. Issei pensou um pouco e diz: pode ser. Ele diz de forma educado, e quando sair do clube ocultismo, Koneko, que tava olhando para Issei indo embora, os pensamentos dela tava cheio de possessiva. Mas uma vez a Koneko se apaixonou por Yodo Issei, já tô vendo que ele não vai ter paz. Issei tava andando pelas ruas e conversando Dark Sonic, Draig e Albion, coisas normais como treinamento e outras coisas, até que o Issei sentiu uma presença maligna se aproximando, até ver uma barreira aparece pelo céu. Issei, é sério isso? Ele já estava irritado ver uma barreira aparece do céu, mas ele escutou uma risada bem masculino e ele olhou para lado e viu um homem parado olhando para mim com aqueles olhos. Issei, quem é você? Diz já meio irritada. Dona Zeek, sou Dona Zeek, muito prazer, humano. Diz calmo olhando para Issei de forma malicioso do sorriso. Issei, suponho que você é um deles que tem asas negras, né? Respondeu de forma calma, mas com tom frio na voz, com olhos bem afiados, cheio de frieza. Dona Zeek, tá falando dos anjos caídos? Rararara, claro que sim, jovem humano, mas minha missão é matar você para não ser uma ameaça. Ele diz, criando uma lança de luz e jogou no Yodo, que ele usou velocidade para ficar intangível, que a lança passou-se do corpo dele sem nenhum arranhão. Issei, só isso? Que patético. Diz de forma arrogante.
Dona Zeek ficou irritado e disparou mais lança de luz no Yodou, só que ele só acertou era as árvores, já que o corpo do castanho era intangível da velocidade, como se ele fosse um vulto de velocidade de um fantasma, só que feito de velocidade o prota só tava de boas parado, e quando o anjo caindo continuava a acertar o Issei de várias formas, só que não deu em nada, e quando o Issei pega seu celular e fica vendo nas mensagens, e quando seu corpo intangível que não sentia a lança de luz passado por ele, Dona Zeek tava cada vez irritado, e quando o Yodou mexia no celular de boas, como não tivesse nada acontecido, Drake tava vendo tudo. Ele tava rindo vendo o corvo do anjo caído tentando acertar o Issei que tava intangível, e quando Dark Sonic e Albion tavam comendo pipoca vendo esse anjo caído patético sofrendo para acertar o Issei / hospedeiro. Dark Sonic: acho que é bom ver esse corvo sofrer para acertar o garoto. Albion: também acho, os treinamentos que ele ficou treinando deram resultado. Dark Sonic: verdade. Os dois ficaram conversando, e quando assistia a luta de camarote, Issei suspirou e guardou o celular no bolso, cansando de ver vídeos de altos limitosos, e Dona Zeek tava ofegante sem energia e segurando a lança de luz na mão, então jogou a última lança de luz na direção do Yodou. No entanto, Issei segura a lança de luz com uma mão direita e devolveu o ataque, jogando a lança de luz no Dona Zeek, acertando a barriga, gravou na barriga preso lá, e ele deu um grito de dor infernal. Issei: agora um grande finale. Ele concentrou no chakra na mão direita, que começou a sair a faísca de eletricidade, e segurou o braço esquerdo e correu na direção do Dona Zeek com olhar mortal e deu um grito de guerra. Dona Zeek, desespero, tentou fugir da lavando com asas, mas era tarde demais. Issei apareceu na frente dele com aquele sorriso diabólico. Chidori: golpe de 1000 pássaros. Ele acerta o Chidori no Dona Zeek, gravando no peito dele que saiu um raio forte de 10.000 choques pelo corpo, e os gritos do Dona Zeek era doloroso como desespero. Issei por sua vez estava com aquele sorriso malicioso e psicopata e diabólico, vendo o corvo gritando de dor. Ele tirou o branco de dentro do Dona Zeek, que caiu no chão, dando uma poça de sangue no chão, e cospe o sangue na boca. Issei olhando para Dona Zeek no chão debaixo dele, vendo ele que estava vivo, o que fez Issei sorrir mais ainda. Issei: você é bem resistente, então quero ver você aguenta meu próximo ataque. Issei começou a fazer selos de mão, concentrando chakra no corpo, até que ele fez sinal de tigre. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. Ele disparou uma bola de fogo gigante no anjo caído, acertando em cheio nele, que começou a queimar o corpo do Dona Zeek, que gritava de dor implorando ter piedade. Dona Zeek: por favor, tenha piedade de mim, eu não aguento mais esse inferno. Plorando em lágrimas, mas Issei respondeu de forma fria. Issei: quem perdoa é Deus, eu não. Diz de forma de desprezo. Dona Zeek não aguentou e morreu queimado no fogo, virando cinzas. As chamas se apagou por mais de 2 minutos e a barreira desapareceu. Issei suspirou e diz: pelo menos livre de corvo queimado. Pousou no chão levemente e sentou perto de uma árvore, cansado já que aquele justus desgastou muito o corpo dele, mas uma voz diz: atualização, sistema multiverso foi transferido para um jogado, você aceita? Sim ou não? Issei olhou para o sistema surpreso, mas sem entender, então ele respondeu sim. Parabéns, jogador, você ganhou 5 pontos de status, recompensa, luvas do dragão antigo, máscara do cavaleiro branco, trazer do assassino vermelho. Issei ficou surpreso vendo as recompensas que ganhou, mas decidiu-se que vai usar o sistema para ficar mais forte. No outro dia, na casa dos Yodous, Serena estava fazendo um café da manhã para todos. Serena: Rainari, você pode chamar o Issei que o café da manhã tá pronto. Rainari: ok, vou chamar ele. Ela subiu as escadas, e quando Serena ficava na cozinha, no quarto, Issei: 9108, 9069. Ele estava treinando flexões cheio de suor, e quando chegou o seu limite, 10.000. Ele sentou no chão cansado e muito suado, seu corpo estava cheio de suor e seu corpo estava cheio de músculos todo o corpo. Issei: esse sistema gosta mesmo de me enferrar.
Diz assim mesmo, já que as missões de iniciante são muito mais difíceis do que ele pensou. Olhou para seu corpo completo de suor, então ele limpou seu corpo do jeito do Gilbrando, mas Rainari abriu a porta do momento certo, vendo Yodo todo shapeado, cheio de músculos com a pose bem chamativo, Issei percebeu Rainari parada na porta. Issei, bom dia. Diz calmo vendo o anjo caído. Rainari estava toda corada, só que seu lado Yandere tomou conta e ela descontou possessiva. Rainari, hoje você não escapa, meu docinho de coco. Ela se jogou no Issei fazendo os dois cair no chão. Issei estava debaixo e quando Rainari estava em cima do Yodo com sorriso pervertida querendo o leite dele. Issei, pensando, agora eu vou conhecer Jesus. Atenção, esse vai ter altos limítrosos, então coloca seus fones, seus punhetero. Issei, Rainari se acalma, depois a gente faz isso. Rainari, calma é o caralho, eu quero fazer agora, você é o extinto que vai apagar meu fogo. Issei ira fala, mas Rainari beijo Issei na selvagem, passando a mão no pescoço, e quando o amiguinho que tá debaixo das penas dele acordou com sinal de batalha que não vai ter o fim. Rainari, olha que temos aqui, seu amiguinho acordou cedo hoje, ele tá merecendo uma punição casual. Diz com sorriso malicioso. Issei ficou travado de vergonha vendo seu pênis, que tem mais de 120 centímetros, bem maior do que outros homens. Rainari, por sua vez, ficou hesitada e começou a chupar o instrumento bem rápido e segurava a cintura do castanho para não fugir dela. Issei, calma Rainari. Diz ofegante vendo a situação. Rainari não deu ouvidos e continuou sem parar e fazendo espanhola, que fez Issei ficar mais corado. Eles ficaram trocando de posição por mais de 6 horas. Issei gozou tudo para dentro na boca da Rainari, e quando enchia ela de dentro, ela bebeu todo o sêmen dele, mas o rosto dela tava com olhos vermelhos e olhando para Issei com olho de Yandere. Rainari, quero mais. Respondeu de forma pervertida. Issei ficou bem vermelho, mas ele não tinha como escapar dela. Ele deu seu suspiro e penetra a espada na bunda dela, fazendo Rainari gemer, e se movimentou bem devagar. E quando ela ficava gemendo muito com a língua para fora e olhando para Issei com olhos de Yandere, eles ficaram mais de 5.000 horas de sexo, que vale a 4 meses, e depois de hora de trocação Issei gozou muito e Rainari gemeu muito, mas a barriga dela tá grande e cheia de sêmen, e o sorriso dela aumentou muito e olhou para Issei com olha pervertida. Rainari, eu quero mais. Diz ela com sorriso. Issei pensando, adeus mundo, vou ser atacante de Vasco. Digita F para um guerreiro que aguentou as sentadas. No outro dia, às 5 horas da manhã, Issei levantou da cama muito, já que acabou de dormir, mas olhou para lado e vendo Rainari dormindo, mas a barriga dela estava cheia de sêmen. Issei deu um suspiro e diz: Issei, não sei como eu consegui aguentar mais de 78 sentadas dela. Se levantou da cama e foi no banheiro, só que voando, já que as pernas dele foi de Vasco. Ele tomou um banho e fez suas necessidades e escovou os dentes e vestiu suas roupas. Issei, bem hora de ir. Diz voando para a escola. No meio do caminho, Issei estava pensando algo para aperfeiçoar as técnicas para deixar mais poderoso, mas ele olhou para baixo e viu a Serena andando. Ele pousou cuidadosamente e foi na direção dela. Issei, oi Serena. Diz chando ela. Serena olha para Issei com sorriso. Serena, oi amorzinho. Diz provocativo. Issei. Que? Issei já ficou corando por ter sido chamado de amorzinho, e isso fez Serena rir um pouco e beijo Issei rápido e ficou do lado dele. Yodo. Querer não maçander. Traduz, Casca. O anti-no... Não, burro! Não é inglês? O anti-no... É pra traduzir só maçã, seu idiota. Ah, é Apple, não é? Querer não Apple... Ah, é poder, que demais!